Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os teóricos do absolutismo, a formação do tal do absolutismo, beleza? Então, gente, o absolutismo ele se desenvolveu na Europa Ocidental entre o século XV e o século XVIII. Por que entre o XV e o XVIII? Porque teve países que se desenvolveu no século XV, teve países no século XVI, outros lá no século XVII, outros se aprimoraram mais no século XVIII, né? Como a gente vai ter o caso na França, o absolutismo vai se tornar forte mesmo lá no século XVII e XVIII, né? E ele está associado, gente, à formação dos Estados Nacionais, né? E também ao crescimento desta classe aqui, que é muito importante vocês saberem, né? Da burguesia. Beleza, galera? Então a gente tem alguns fatores importantes, né? Que contribuíram muito também para essa ascensão, né? Do absolutismo, né, gente? O aperfeiçoamento da imprensa, gente, a questão do aceleramento do poder da informação circular, né? A questão da burocracia, né? Também a reforma protestante, gente, as constantes reformas religiosas, os embates contra a Igreja Católica, né? Aceleraram a questão do Estado se tornar mais forte na mão do rei, não na igreja, mas na mão de um rei, né? E também a política de caças aos hereges, tudo isso, gente, todo esse contexto ele foi contribuindo para que a gente tivesse uma fortificação ali do poder absolutista, né? Aqui a gente tem a prensa, né, de Gutenberg, né, que ele vai aperfeiçoar, né, a prensa, tá, gente? Então, gente, o absolutismo, né? Quando a gente fala absolutismo, dar-se a entender que o rei ele tinha um poder absoluto. Depende, né? Isso também a gente tem que diferenciar dependendo do contexto ali que está inserido, tá, gente? Dependendo do país, né? Então, o poder ele podia ser limitado, sim, né? Um exemplo é os próprios costumes da época, né? O rei ele está dentro de uma época, ele está inserido de uma época que tem seus próprios costumes, né? Uma moral, uma religião, né? E também a existência de ministros fortes, né? Nem sempre o rei ele estava governando sozinho de uma forma absoluta, tá, pessoal? Um dos teóricos mais importantes ali do absolutismo, gente, vai ser o filósofo inglês Thomas Hobbes, né? Na principal obra que ele vai defender, na verdade, ele vai ensinar como o rei deveria governar, se chama Leviatã, né? O nome Leviatã, gente, ele vai dar esse nome, na verdade, como se fosse para o Estado. Vocês sabem que o Leviatã, ele é um demônio dos mares, né? E tem até uma imagem, né, desse Leviatã, que é o rei saindo dos mares como se fosse um monstro, tá, gente? Né? Formado só de pessoas, né? Ou seja, o que ele queria dizer com isso, gente? As pessoas formam o Estado para o Estado ser forte e defendê-las, né? Aquela ideia de que o rei, ele tem que ser, né, temido, né? Precisa de um Estado forte para que o rei seja temido pelas pessoas, tá, gente? Outro cara vai ser o Jacques Bousset, né? Que é um bispo e teólogo francês, né? Na obra política, gente, ele vai ensinar ali, né? Ele vai mostrar, né, por que o rei deveria governar, por que a gente precisa de um poder absoluto, né, gente? Ele vai falar um pouquinho também da questão da divindade, né? O rei, né, ele tá ali, ele é um escolhido por Deus, tá, gente? A questão do direito divino, né, do monarca. Aqui, gente, a gente tem um exemplo dos principais reis deste período, né, que é o Luís XIV, o chamado Rei Sol, né, que é o rei da França, que ele sempre era muito extravagante, né, gente? E ele governava, gente, de acordo com a frase, o Estado sou eu, né? Então todo o poder se concentrava na mão dele, é o exemplo de absolutismo. Então ele criou a imagem de um monarca onipresente, além de moedas, né, e distribuiu pensões e cargos para a nobreza. E neste vídeo nós falamos sobre a formação ali do absolutismo em alguns pensadores. Espero que tenham gostado e até breve.